Certa vez, alguém perguntou: como você gostaria de ser chamado? Crente? Cristão? Evangélico? Discípulo? Poderemos ser todos estes que a gente aqui falou, mas se não formos discípulos, não seremos nada. Nosso texto base está em Lucas 9, 23, 24, que o Paulo acabou de ler. E agora vamos fazer uma contextualização do capítulo 9, de Lucas, que foca na expansão do reino de Deus através do envio dos discípulos em missão, a multiplicação dos pães, a importância de seguir a Jesus com a renúncia e um compromisso total com o reino, culminando na transfiguração de Jesus. Os ensinamentos destacam que ser um discípulo implica negar a si mesmo, carregar a própria cruz e colocar o reino de Deus em primeiro lugar, mesmo diante de desafios. Durante a pregação, vamos discorrer nesse texto 4 pontos para ser discípulo de Cristo: o chamado, as marcas, o custo e a recompensa. Vivemos em um tempo onde muitos querem estar perto de Jesus. As pessoas querem se aproximar de Jesus pelos milagres, as bênçãos, a prosperidade, as portas abertas. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, percebemos que o chamado de Jesus vai muito além do que isso. Ele nos chama para sermos discípulos. O chamado, Jesus chama com autoridade. Segue-me. Está lá em Mateus 4,19. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Um convite poderoso de Jesus. O discipulado começa com uma decisão. Quando deixamos velhos caminhos e passamos a andar com Cristo. O chamado, ele é pessoal e intransferível. Jesus chama diretamente você e a mim. É um chamado pessoal, intransferível. Eu não posso passar meu chamado para minha esposa, para os meus filhos, para os meus netos. Chamado é para mim, chamado é para você. Ao mesmo tempo, é comunitário. É por isso que estamos juntos como irmãos. Porque o discípulo, ele não anda sozinho. Porque temos que seguir em comunhão. Então, é impressionante como Jesus trabalha em nossas vidas. É um chamado pessoal e intransferível e, ao mesmo tempo, comunitário. Porque é essa comunhão que faz com que nós possamos ficar cada dia mais forte no caminho do Senhor. E nós precisamos ler a palavra antes de qualquer coisa. Isso mostra a nossa dependência com Cristo, colocando Ele sempre à frente de tudo. Temos as marcas do discípulo. Quando fomos chamados e aceitamos, temos as marcas. Negar a si mesmo, renunciar à vontade própria, obedecer à vontade de Deus. Sabemos que não é fácil. No dia a dia, negar a si mesmo e obedecer a Deus. Temos tantas atribuições que acontecem no nosso dia a dia, mas temos que ser perseverantes. Temos que tomar a nossa cruz,
a disposição para suportar sacrifício em nome de Cristo. Então, o discípulo também suporta sacrifícios. Seguir a Cristo é imitá-lo em caráter, amor, perdão e serviço. Então, o discípulo, ele segue o seu mestre, ele observa o seu mestre, ele vê os seus ensinamentos. Eu sempre gosto de uma frase que eu aprendi, acho que eu estava no colegial: ser eternamente aprendiz. Eu sempre associava essa frase aos aprendizes de marinheiro, porque era a referência que eu tinha de aprendiz. Quando eu entendi o que era um aprendiz, eu realmente quero ser um eterno aprendiz de Cristo. Porque nós, na nossa vida cotidiana, pode ter certeza, não sabemos de nada. Aprendemos muitas coisas, mas temos muito o que aprender. Eu, particularmente, trabalho numa empresa, você está vendo essa carinha aqui de jovem, mas não sou tão jovem assim, né? Só de empresa é 39 anos. E parece brincadeira quando eu digo para as pessoas que todo dia eu aprendo algo diferente. É dinâmico. E as pessoas, às vezes, se surpreendem. Como é que você ainda tem algo para aprender? Tenho sim. E o discípulo é isso. Todo dia nós temos algo a aprender. E seguir a Cristo, pergunte para si mesmo: quando você estiver em qualquer situação, que o seu coração ficar batendo acelerado, que você tiver dúvida, você pergunta: o que Jesus faria nesta situação? Faz essa pergunta para você mesmo e escolha a vontade de Deus acima da sua própria. Porque o discípulo é isso, ele é o seguidor do mestre, ele faz aquilo que o mestre pede ou manda ele fazer. E para ser discípulo tem um custo. Não é o custo financeiro. Às vezes a pessoa pode ter muitos recursos, mas não é discípulo de Jesus. Jesus alertou lá em Lucas, 14, 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A exigência de um compromisso total para seguir a Jesus. Isso nos remete àquela passagem do jovem rico conversando com Jesus. E quando ele pergunta a Jesus o que ele precisa fazer para chegar ao reino dos céus, Jesus fala para ele os passos a passos da lei. E ele prontamente diz que cumpre aquilo à risca. Um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão. Mas quando Jesus diz a ele para vender os bens, dar aos pobres e seguir, aí foi embora o discípulo. Ficou o homem que cumpria a lei, cumpria os mandamentos, mas saiu o homem porque não quis seguir a Jesus. Deixou de ser discípulo. Ser discípulo não é ter uma religião superficial. É ter uma vida transformada em Jesus Cristo. É um processo de mudança interior e exterior. Às vezes, a gente pode ter mudado exteriormente. As pessoas estão vendo a minha mudança, porque eu aparento que mudei, mas interiormente eu não mudei nada. E o meu mestre sabe disso. Então, a mudança, ela tem que ser completa. Não pode ser meia mudança. Também eu não posso mudar interiormente e não apresentar isso para as pessoas. Que diferença vai fazer? Como é que vai saber se eu sou um discípulo de Cristo? Implica a renúncia, mas também traz verdadeira liberdade. Ser discípulo
temos que renunciar a muitas coisas. Eu me tornei cristão, acho que em 90, foi em 90, o Iracema estava grávida de Vitor. E ao longo da caminhada cristã, aprendi que temos que renunciar a muitas coisas. Quantos convites foram feitos, e a partir do momento que você se diferencia sendo cristão, e você diz que não, porque você não faz mais parte daquele mundo, você é uma nova criatura, você é um novo ser. Então você segue um caminho diferente que o mundo segue. Essa renúncia nos dá uma verdadeira liberdade, que é a libertação do domínio do pecado. Quando Cristo se entregou naquela cruz por cada um de nós, os nossos pecados foram apagados. Quando nós nos tornamos discípulos de Cristo, nós somos libertos do pecado. Não tem preço por essa liberdade. E a gente deve encarar as lutas com fé e perseverança. As dificuldades, ela acontece todos os dias. Mas temos que ter em mente que as dificuldades são oportunidades para a gente exercitar a nossa fé. A gente acredita ou não acredita que Cristo é o nosso único e eterno Salvador? A gente entregou a nossa vida a Cristo ou não? Somos discípulos ou não somos discípulos? Quando as dificuldades chegar, e que elas chegam porque temos tribulações nesse mundo, a gente tem que exercitar a nossa fé, acreditar que Jesus quer o melhor para cada um de nós. E o discípulo, ele passa por todo esse processo, olhando e observando o seu mestre. E ele tem recompensa. Para muitas pessoas, as recompensas estão neste mundo. Para muita gente, a recompensa é bens materiais, é cargos importantes, é ter uma profissão de destaque. Mas para o cristão, não. O cristão, o discípulo, a vida abundante em Cristo é a nossa recompensa. Lá em João 10, Jesus diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Não é só vida, é vida em abundância. Vocês já observaram um copo transbordando? Coloca um copo embaixo da torneira, liga a torneira, o copo começa a encher e o copo começa a transbordar. Vida em abundância, transborda. Não é só vida, não é só encher o copo, é transbordar, é abundância. E o discípulo tem essa recompensa. Ele tem a comunhão com Deus e com os irmãos. Porque o chamado é pessoal e intransferível, mas o chamado também é comunitário, para que a gente viva em comunhão. Então, estar aqui agora, nesse momento, em comunhão com a igreja, já é uma recompensa para o discípulo. Então, nós somos privilegiados por sermos discípulos de Cristo. E temos a herança eterna, que é estar para sempre com o Senhor. A recompensa final, os que perseveraram, é a vida eterna e a comunhão ininterrupta com Deus nos céus. Quer recompensa melhor do que essa? Porque nesta terra, nesta vida, nascemos, crescemos e morremos. A grande diferença é que nascemos, crescemos e nos tornamos discípulos de Cristo. E quando nós nos tornamos discípulos de Cristo, a última parte sai,
A morte física vai acontecer, mas a morte espiritual não, porque estaremos com Cristo na eternidade. Então, esta é a diferença, que a gente precisa ser perseverante. O discípulo, ele é reconhecido pelo seu amor. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando estamos nos reunidos como igreja, quando estamos praticando o amor de Jesus, quando estamos ajudando outras pessoas, estamos demonstrando o amor de Cristo. Temos que ser luz aonde quer que estejamos. O mundo nos vê diferente porque somos diferentes. Não é que somos melhores, somos diferentes porque temos o brilho de Cristo em nosso coração. Temos o brilho de Cristo em nossos olhos. Ame, perdoe, sirva como ele fez. Participe da sua congregação, esteja em discipulado, sirva no corpo de Cristo. Discípulos crescem juntos e não isolados. Quando a gente se isola, as pessoas falam muito, né? A brasa fora do fogo apaga. Então, como discípulos, Jesus nos deu o privilégio de vivermos em comunhão. Um certo jovem atleta, ele tinha um sonho de participar dos Jogos Olímpicos. É o ápice para quem é atleta olímpico. E esse jovem ansiava estar nos Jogos Olímpicos. Então, ele procurou um time de base, se inscreveu, chegou neste local, foi recebido pelo treinador. A pergunta que o treinador fez para ele foi: você realmente quer chegar no auge? Você realmente quer estar nos Jogos Olímpicos? Ele disse que sim. O treinador falou para ele: então você tem que confiar em mim. Confia em mim. O jovem olhou para ele e disse: eu vou confiar. Você precisa confiar, obedecer e ser humilde. E o jovem disse: ok, estou dentro. Começaram os treinamentos, horas e horas a fios, treinos puxados, cansativos, repetitivos, que deixavam o jovem exausto, cansado. Dias após dias, semana após semanas, as pessoas falavam para esse jovem: é muita dificuldade, cara, desiste. Está vendo que você não vai conseguir? São muitos obstáculos. Muitas vezes, o jovem pensou em desistir. Mas todas as vezes que ele pensava em desistir, seu treinador o incentivava com palavras de fé, encorajamento, sabedoria, mesmo mostrando para ele que tinha dificuldade, que estava tendo dificuldade, que as dificuldades continuariam, mas que as dificuldades, os obstáculos, não eram motivo para desistir. Porque se ele desistisse, o sonho que ele queria, que ele almejava, ir até os Jogos Olímpicos, não ia acontecer. Então, esse jovem, ele continuou perseverante. Então, ao longo da jornada, ele percebeu que estava mais forte, mais rápido, mais preparado para aquela modalidade a qual ele estava se dedicando. Seu treinador o observava. Então, ele participou de alguns jogos preliminares. E, em seguida, ele conseguiu o seu objetivo.
estar como atleta olímpicos nos Jogos Olímpicos. Imagine que alegria para a família, para ele, para o treinador. Então esse jovem entendeu que todo sacrifício tinha um propósito e ele cumpriu o propósito dele. Chegou nos Jogos Olímpicos. Nessa história, não fala que ele foi o primeiro colocado nos jogos que ele disputou. Ele não foi treinar para ser o primeiro colocado. Ele tinha o objetivo de chegar nos Jogos Olímpicos. Também não sei se ele foi o primeiro colocado ou não. Mas o objetivo foi alcançado. A obediência, confiar na palavra de Jesus, mesmo sem a lógica humana. A lógica humana, ela não pode ser comparada à lógica de Jesus. Às vezes, quando nós vemos algo que acontece em nossas vidas, ficamos surpreendidos, porque nós pensamos como humano. E Jesus não, Jesus está milhões e milhões à nossa frente. Humildade é reconhecer sua condição de pecador diante do Senhor. Renúncia é desistir voluntariamente de um cargo, de uma crença, de um bem, abandonando sem a intenção de reivindicá-lo no futuro. Porque às vezes a gente abre mão de alguma coisa aqui hoje, mas vamos querer essa mesma coisa mais na frente. O propósito, a intenção, o plano, o objetivo que se tem para fazer algo ou para alcançar o final, feito o jovem fez. Ser discípulo de Cristo é como esse atleta. O nosso treinador é Jesus Cristo. Ele sabe o caminho e ele nos prepara todos os dias. Os treinos difíceis são as nossas renúncias, a obediência, a cruz diária, as dificuldades do dia a dia. Quantas vezes as pessoas não desistem de ser cristão, desistem de ser discípulo? Quantas vezes a gente pensa em desistir? Mas Cristo está nos falando, não desista, eu estou com você. E a palavra para a gente é bem transparente. Ela nos mostra a alegria de viver com Cristo, mas também nos mostra as dificuldades. A Bíblia não esconde nada de ninguém. É transparente. O jogo é a vida cristã, verdadeira, onde damos fruto, glorificamos a Deus. A vitória final é a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas 5, 22 e 23, vocês podem anotar, para a gente não ter que abrir agora, fala sobre o fruto do Espírito, a manifestação do caráter de Deus na vida do discípulo. Consiste em amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São características que o discípulo tem que ter com ele. Ser discípulo de Cristo é mais que um título. É uma decisão de vida. Quando você decidiu ser discípulo de Cristo, é uma mudança radical em nossas vidas. O verdadeiro discípulo não apenas ouve. Não venho aqui domingo só para ouvir a palavra do Senhor. Não venho aqui só para cear. Não venho aqui só para ofertar. Mas ele pratica e ensina a palavra de Deus. Porque temos que praticar e ensinar. Como discípulos, temos que fazer discípulos. Lembra da aula de Paulo? Paulo deu uma sequência de aula sobre discípulo.
Então, como discípulo, temos que fazer discípulo. E você pode se tornar um verdadeiro discípulo. Não deixe as ilusões desse mundo tirar de você a oportunidade de uma vida com Cristo, aqui e na eternidade. O mundo oferece diversas coisas. E coisas boas, aparentemente. Mas, às vezes, o preço é alto. Então, na dúvida, pergunte: o que Jesus faria no meu lugar? O meu desejo é que esta mensagem tenha tocado o seu coração. E se você ainda não é discípulo, não deixa para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Jesus te chama para caminhar com Ele. Aproveita a oportunidade que Jesus está te dando. E se você já é discípulo, continua perseverando na palavra, praticando e vivendo segundo os seus ensinamentos. Não deixa que a influência do mundo venha tirar você do caminho de Cristo. Coloca na tua mente que o alvo é Jesus Cristo, é viver com Ele na eternidade. Não deixa que essas coisas, que parecem ser coisas boas, mas vai te levar para a eternidade no outro lado. Não deixa isso acontecer. Continua sendo um eterno aprendiz, um seguidor fiel do nosso Mestre Jesus. Porque se continuarmos perseverando, vamos receber o nosso galardão dos céus. Que o nosso Senhor continue nos abençoando e que nós, como discípulos, possamos estar juntos, unidos, em comunhão, trilhando o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nosso Deus nos abençoe.